Seja bem-vindo ao TV Escala. Nós estamos iniciando agora a nossa segunda entrevista dos entrevistas da semana. E o nosso entrevistado de hoje é o José Guilherme, seminarista da Diocese de Bacabal, terceiro ano de filosofia. Está terminando a filosofia esse ano. E nós queremos saber do José Guilherme como foi que ele começou, a pensar sobre a sua vocação. Aonde foi que despertou essa vocação para o sacerdócio? Então, José Guilherme é o nosso convidado de hoje. Nós vamos conversar com ele sobre o tema vocação. Seja bem-vindo, José Guilherme, à TV Escala. Viu? E, para começar, nós queremos saber de onde foi que surgiu, esse chamado para ser sacerdote, de vir para o seminário. Muito obrigado pelo convite de estar aqui nessa entrevista. Agradecer a todos que estão acompanhando a TV Escala. Como você já me apresentou no início, sou José Guilherme, seminarista da Diocese de Bacabal. Estou cursando o terceiro ano de filosofia. Eu sou de origem da comunidade Santa Luzia, do povoado Igarapé do Meio, da cidade de Brejo de Areia, área de pastoral Virgem do Perpétuo Socorro. Posso dizer que iniciou minha vocação desde criança. Geralmente vem desde a nossa infância, não é? Mas aí minha vocação iniciou no período que eu estava me preparando para o batismo. Mas me diz uma coisa, durante esse tempo que você foi pensar, você já sabia o conceito de vocação, o que significaria, alguma coisa chamou sua atenção, qual foi, assim, de início, na sua história vocacional? Alguma coisa que lhe chamou a atenção e diz assim, parou para pensar na vocação dentro da comunidade? Muito bem. Justamente foi quando eu via a presença do padre na minha comunidade, a sua visita, os momentos que ele celebrava a missa, justamente nessa pessoa do padre, eu senti um despertar vocacional, mesmo não sabendo, quando criança, não sabia bem o conceito de vocação. Mas foi a partir daí, o princípio, posso dizer. E aí me interessei a me preparar para o batismo, me batizei aos 11 anos de idade, no dia 27 de dezembro de 2008. Após o meu batismo, tomei iniciativa de participar das atividades pastorais na comunidade, fui convidado também. Eu fazia leituras na igreja, ajudava nas visitas, fui coordenador da pastoral do dízimo por 4 anos, juntamente com os jovens, a juventude da comunidade que tomava a liderança de coordenar o dízimo. Também fui coordenador da Juventude Missionária, o grupo Juventude Missionária, por 2 anos. E, a partir daí, fui desenvolvendo toda a minha caminhada de cristão. Então, eu sempre falo, quando eu vou dar meu testemunho vocacional, eu sempre digo que minha vocação nasceu a partir do meu batismo. A gente, de outros testemunhos, a gente nota que a vocação, isso é importante para quem está nos assistindo, a vocação sempre nasce dentro da comunidade, Você sempre é chamado dentro da comunidade. E como você, foi um ponto que você destacou na sua história de vida, na sua história de vocação, a comunidade sempre presente, Dentro da comunidade que você se desenvolve, a sua vocação nasce ali dentro da comunidade. O José Guilherme, que viu ali dentro da comunidade, foi se desenvolvendo, foi se engajando. Agora, na pessoa do padre que você destacou aí, você, não sei se é o seu caso, mas tem alguns casos, por exemplo, no meu caso, eu ia para a missa quando era criança e eu via na pessoa do padre um sinal ali de vocação, e quando chegava em casa eu imitava, eu pegava uma calça e botava o lado das pernas da calça aqui para imitar a estola. Você nunca fez assim, brincou de missa, alguma coisa assim na sua infância, indo para a missa ou da comunidade brincar de celebrar? Teve alguma coisa desse tipo? No meu caso, eu digo que não teve. Eu não tive essa iniciativa de querer imitar o padre no momento que ele celebra a missa. Mas sim, eu vi outros momentos de levar a palavra de Deus.
gostava muito, ainda hoje gosto, né? Eu falo não gostava no tempo da minha infância, de ler sempre a leitura do dia, né? A liturgia nos propõe. Então, aquele folheto de celebração que todo domingo é enviado para as comunidades, então, terminando a celebração do domingo, eu pegava aquele folheto, que no final do folheto tinha as leituras da semana, né, de cada dia. Então, eu levava para casa e durante a semana, todos os dias, eu lia a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. E ali eu fui me familiarizando com a palavra de Deus e, além de buscar o conhecimento da palavra de Deus, eu estava também transmitindo para a minha família, para os meus vizinhos, para o meu grupo que eu coordenava. Era essa parte aqui que eu me via, né, encontrar como um padre, né, anunciar a Boa Nova. Certo. Cada um tem, né, encontra de maneira diferente ou expressa de maneira diferente a vocação, né? No início ali alguma coisa. No meu tipo eu brincava de missa, né? Né? Com os meus colegas, com meus amigos. Você, né, lia lá a liturgia, seguia os roteiros da semana com os grupos de jovens. Tinha alguma coisa assim na sua caminhada vocacional que você queira destacar? Ainda nós estamos conversando com o Guilherme, que ainda não decidiu vir para o seminário, né? Você ainda está por aí no ensino fundamental, ainda tem muito tempo a percorrer, né, para terminar o ensino fundamental, os estudos do ensino médio, para depois pensar de ir para o seminário. Estamos nessa parte ainda. Durante essa parte de ensino fundamental para ensino médio, tinha alguma coisa na sua vocação, dentro da comunidade, que você disse assim, olha, eu acho importante lembrar disso, foi isso que me impulsionou, foi isso que eu achei importante na minha caminhada vocacional, não seja fatos, acontecimentos, ou até mesmo pessoas que também foram sinais de Deus, foram sinais da sua vocação, lhe ajudaram a enxergar, lhe ajudaram na sua caminhada para que você pudesse um dia tomar a decisão de vir para o seminário? Então, eu passei um período numa fase de esquecimento relacionada à vocação. Eu não lembrava mais, não queria saber mais de querer ser padre, não é? No caso. Então, durante esse período, e aí quando foi um período da quaresma, né? Por volta do mês de fevereiro, no dia 2 de fevereiro de 2013, eu participei de uma ordenação sacerdotal, minha primeira participação de ordenação sacerdotal, que ali eu vi o padre se ordenando, na cidade de Altamira do Maranhão. O padre era padre Reinaldo Leitão, ele que pertence à congregação dos rogacionistas. Então, naquele dia, naquele momento que o padre estava se ordenando, ali eu enxerguei algo maior dentro de mim, né? Eu senti, né, um ardor no coração. A gente pode imaginar que é algo da ideia, é algo da cabeça da gente, né? Imaginar que tem um ardor no coração, mas realmente eu senti. Então, no período que eu passei, que eu me esqueci da ideia de vocação, foi justamente nesse dia da ordenação do padre que eu posso dizer, me despertei novamente, né, para pensar melhor sobre a minha vocação, né? Qual seria realmente a minha vocação, discernir melhor. Então, foi após essa ordenação que eu procurei, né, as irmãs franciscanas paroquiais, que elas que estão fazendo um ótimo trabalho na área de pastoral Brejo de Areia. Então, eu procurei a irmã Brandina, conversei com ela, relatei, né, todo esse meu sentimento, todo esse meu ardor que eu sentia no meu peito relacionado à vocação, e ela falou que iria me indicar um padre, né, para me acompanhar na animação vocacional. E foi aí que, certo dia, eu conversei com o padre Reinaldo, justamente este que se ordenou, né, no período que eu senti um despertar novamente. Ele pegou todos os meus dados, né, e ele disse que iria viajar, né, iria morar em São Paulo, e a partir daí ele ficaria me acompanhando, né? Seria meu animador vocacional. Tudo bem, eu fiquei em casa com minha família, aguardando o contato com ele, não é? Mas como foi um período de transição de animador vocacional,
para a congregação dos rogacionistas, né, o padre Reinaldo já não iria ser mais um animador vocacional, iria entregar o cargo para outro. Então, nesse período, não teve como eles entrarem em contato comigo. Então, fiquei todo o ano de 2013 aguardando contato e não recebi. Não é querer dizer também que a congregação não ligou para mim, mas eu entendo todo esse processo. Mas aí eu via que o chamado estava mais forte, né, para a minha vida. Conversei com a irmã Marilene, né, a respeito disso, e ela disse que iria me indicar agora a diocese, né, para eu ser acompanhado pela diocese. Então, certo dia também eu fui com a irmã Marilene até Bacabal, na sede da diocese, e conversei com o padre John Sidney, na época era diácono, e o padre John Sidney me apresentou todo o carisma diocesano, do padre diocesano, né? Toda a vivência que devemos ter. E até que eu me encontrei nesse carisma, né? E eu me deixei ser permitido, ser acompanhado pelo padre John Sidney, na época era diácono, e ele me acompanhou, né, durante esse meu processo vocacional, antes de entrar no seminário. E então retornei para casa. Eu permaneci em oração, pedindo discernimento a Deus, né, se era realmente isso que eu queria para a minha vida, que o Senhor quer para a minha vida. E a partir daí as irmãs também ficavam me acompanhando, né, meu trabalho, meu desenvolvimento na comunidade, nas pastorais, nos grupos de jovens, nos grupos de novena, né, das mãos ensanguentadas de Jesus. E foi nesse momento que eu fui percorrendo todo o meu caminho vocacional até hoje estar aqui na diocese, né? José, voltando aqui para você falou da ordenação, né? Durante a ordenação, né? Ali está acontecendo a ordenação. Vieram na sua cabeça pensamentos, no sentido, perguntas a respeito da vocação, né? Quando você se viu ali assistindo, né? Aquela a ordenação, qual foram as perguntas que vieram na sua cabeça? Será se realmente é isso que o Senhor quer para a minha vida? Se for, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Justamente essa frase que me fez encontrar pessoalmente com Jesus Cristo, né, relacionada à minha vocação, né? É uma frase do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então, é uma frase também que foi lema, né, da campanha da Fraternidade de 2013, justamente no ano que eu estava sendo acompanhado vocacionalmente, né, um ano também dedicado à juventude. Então, essa foi a pergunta, né, Senhor, o que queres que eu faça? E minha resposta a Deus foi, eis-me aqui, envia-me. Então, você pode dizer que a campanha da Fraternidade 2013, né, ela é um marco no sentido que marca também essa frase, eis-me aqui, envia-me, né, que foi a frase que lhe esclareceu, pôde lhe ajudar, né? Foi um modelo de oração da sua vocação. Então, quando você lembra da campanha da Fraternidade 2013, você também lembra, né, desse tempo que você se perguntava sobre a sua vocação. Exatamente. Outra coisa, né? Uma coisa que sempre eu me pergunto, né? Eu não sei, para você que está nos assistindo, que você que é seminarista, você que é padre, você que é irmã, você que é consagrado. Por exemplo, quando eu decidi vir para o seminário, né, quando eu falei para os meus pais, né, a minha escolha, né, que eu iria para o seminário, falando de vocação, porque às vezes nossos pais, eles nunca sabem, né, o que, com certeza, as nossas decisões, né, e uma coisa que os nossos pais não sabem, quando a gente chega com o assunto, né, de vocação, né, eu acho que poucos pais falam, né, desse assunto em casa, né, da vocação do filho. Quando seus pais viram, né, ou quando você falou para os seus pais sobre ser padre, né, sobre essa vocação, o que foi que qual foi a reação deles, na verdade? Muito bem. Então, eu iniciei falando para minha mãe, né? Eu acho que é o costume de todos, né? A mãe que é mais
carinhosa, que isso, tem mais abertura, acolhe. E sim, ela realmente acolheu, né, essa minha opção de vida. Eu falei para ela: mãe, eu pretendo ser acompanhado vocacionalmente para ser padre, não é? Já tenho alguns contatos com alguns padres, algumas freiras. E aí ela me perguntou, né, se era realmente isso que eu queria para a minha vida. E eu respondi sim. E aí, a partir daí, ela me apoiou, né, na minha vocação, na minha caminhada. Porque a mãe, ela sempre via meu desempenho, né, minha força de vontade de querer ajudar minha comunidade de origem. Então, de primeira, ela apoiou minha vocação, como até hoje. E aí eu pedi para ela ir comigo até conversar com o pai, né? Um pai que era mais assim afastado. E aí no momento que eu fui falar para o pai, né, que eu queria ser padre, que eu já estava sendo acompanhado, eu digo para vocês que o pai ele não deu nenhuma resposta de sim e não. Entre pai, né, e mãe, a gente sempre vê ali a resistência do pai. Mas você já estava assim bem encorajado, já tinha uma resposta, né, da mãe, a sua mãe já tinha abraçado essa sua resposta, né? Sim. E o importante que eu vejo na sua história vocacional e na minha história e nas outras histórias vocacionais que a gente conhece, né, das outras pessoas, de outros seminaristas e padres, a gente vê ali também o papel dos pais, né? Sempre a mãe, na verdade, na grande maioria a mãe, tem um papel fundamental quando a gente sente-se acolhido, e isso cria na gente uma força de continuar, né? De permanecer ali, de poder manter essa ideia e que nos fortalece quando a gente recebe um apoio de alguém que é muito especial para a gente, né? No caso, a nossa mãe. Agora, a parte quando chega no pai, na minha história vocacional também, meu pai também colocou-se em silêncio no começo, né, como seu pai. Mas aí, você falou com sua mãe, você foi falar com seu pai ficou em silêncio. E aí você ficou com medo dele dizer não. Se ele dissesse não, qual seria a tua reação perante essa situação? Qual foi a sua reação ali quando você se viu no silêncio, esperando a resposta do seu pai? A minha reação foi de querer, né, que ele pelo menos dissesse alguma coisa, né, se apoiava ou não. E mesmo se ele não apoiasse, né, essa minha opção de vida, meu caminho vocacional, eu saberia que eu tinha o apoio da minha mãe e, sobretudo, também, né, eu via muito incentivo da minha comunidade, né. As pessoas já percebiam em mim, né, esse desejo vocacional, esse desejo de querer ser padre. Então, muitas pessoas me apoiaram bastante até hoje, né? E aí então eu queria ver uma resposta do pai. Ele ficou em silêncio, mas aí depois de uma semana, logo em seguida, né, depois de uma semana, ele começou a querer saber, né, como era esse processo, como é que fazia, né, para chegar até determinado lugar para estudar e ser padre. Aí foi nessa relação, né, que eu tive com meu pai, de contar todo o processo, toda a história. Ele começou a se interessar. E eu digo para você, né, a todos que estão acompanhando, que o meu pai até hoje, ele é um dos que mais me incentiva na minha vocação, para a gente perceber, né, como a força de Deus, né, o poder de Deus faz mudar a vida de muitas pessoas. E na minha família foi a mudança do meu pai com relação a isso. Hoje ele me apoia, me incentiva bastante, né, assim como minha mãe e as demais pessoas da comunidade. Eu fico muito grato a Deus por isso. É outro ponto importante na sua entrevista, né, e também, com certeza, deve ser a experiência das pessoas que estão nos assistindo em casa, porque, assim, nossos pais, eles, embora a gente, né, chegue falando de vocação, de formação, né, eles, em primeira mão, eles nunca vão entender, né, eles vão querer entender o que é o seminário, eles vão querer entender como é que é a formação de um padre,
né? Eles vão querer entender o que significa isso na nossa vida. E os nossos pais, eles querem o nosso bem, né? Eles querem entender tudo isso para depois poder dar o seu aval, né? Dar o seu apoio. Então, essa interrogação do seu pai, ou esse silêncio do seu pai, de certa maneira, ele te ajudou, né? Porque ele estava procurando saber o que se tratava, né? Como se dá isso, né? Para que seu filho também não caia numa desilusão, né? Então, é importante, né? O pai ou a mãe se perguntar, ou o pai ou a mãe primeiro interrogar o filho, né? Porque os primeiros que devem interrogar o filho sobre a vocação são os pais. Isso é importante na nossa formação. Quando a gente decide ser padre ou entrar numa congregação, a gente de primeira mão ir aos nossos pais falar desse nosso desejo, da nossa vocação e explicar como se dá esse processo. Muitas vezes a gente vai ali e a gente precisa de uma interrogação, né, de um ponto que nos pergunte como é isso, se realmente é isso que a gente quer, porque são essas interrogações que fazem com que a gente pare, pense e que a gente nos fortalece, né? Quando a gente consegue responder essas interrogações, né? Como você colocou, sua mãe lhe interrogou, o seu pai buscou conhecer, né, do que se tratava. Então, esse silêncio dele foi realmente essas perguntas que vieram na cabeça dele, né? O que é que esse menino quer realmente? Como é, né? A gente que sai de casa para ir para um seminário, às vezes a gente nem sabe o que é uma formação, né? A gente tem alguns casos que a gente conhece quando a gente vem para o seminário, né? A gente conhece mais ali na teoria e a gente não tem algo que nos possa nos ajudar. Tipo, a gente que é do interior, né? A gente que veio do interior, que no caso lá é as irmãs Sim. que cuidam da área pastoral, né? Muitas vezes a gente não tem um contato com o padre direto, né? Que possa ali estar explicando como é a formação. Então, dificulta aí para nós e para você que está nos assistindo também, pode ter tido essa experiência, né? Você que mora no interior, que hoje é seminarista ou padre, teve também essa experiência de chegar para os pais, poder explicar para que eles possam, assim, também apoiar sua vocação, né? Também tiveram essa interrogação na sua vida. Mas aí, José Guilherme, depois, né, do apoio dos pais, da comunidade, como foi aí o próximo capítulo, né, dessa série, dessa novela da sua vida? Você se sentiu mais forte, né? Já veio uma certeza, né, do que você queria, então você continuou, né? Já tinha uma certeza, já tinha ali o apoio dos pais e da comunidade, e logo após, da sua vocação, qual foi o que levou a mais, né? Você terminou o ensino médio, aí quando você veio para o seminário, você já não voltou àquelas interrogações dos pais, os colegas? Qual foi a reação dos colegas quando você também falou que queria ser padre? Meus amigos, né, as pessoas com quem eu convivia, né, me apoiaram também bastante. Sempre tem aqueles que ficam assim estranho com a gente, não é? Interroga também a gente. Será que é isso que você quer mesmo? Você pode fazer coisas melhores sem ser padre, né? Pode ser outros tipos de pessoas sem ser padre. Enfim, tem aqueles que é do contra, digamos. Então, em 2015 eu participei do primeiro retiro das Santas Missões Populares da Diocese de Bacabal, não é? É um período que a Diocese estava entrando em clima de festa, em preparação do jubileu, né, dos 50 anos da Diocese. Então, em agosto de 2015, participei desse retiro. Foi nessa ocasião que eu também tive a oportunidade de passar 10 dias de experiência também no Seminário Menor Propedêutico de São José, da Diocese de Bacabal.
E lá no seminário eu passei 10 dias de experiência juntamente com os seminaristas propedêuticos. E a partir daí foi nesse período que já escrevi minha carta pedindo, não é, a entrada para o seminário propedêutico logo no ano seguinte, no caso em 2016. Não é? Entreguei a carta para o formador, Padre Sidney, que era o formador da época, e quando foi em dezembro do mesmo ano, né, no ano de 2015, recebi a confirmação, né, a aprovação do meu pedido. O Padre Sidney foi me visitar, foi visitar a minha família no povoado, né, em Igarapé do Meio, cidade de Brejo de Areia. Ele foi conhecer minha família, ter a conversa, não é, com minha família. Há uma relação próxima, não é? Almoçou em casa e tivemos também uma conversa, né, pessoal, eu e ele me explicando os devidos fins que eu deveria fazer para poder entrar no seminário propedêutico, não é? Que a partir daí ele me entregou a carta de confirmação e ficou decidido para eu entrar no seminário. O seminário propedêutico não seria mais em Bacabal, na sede da diocese, ficou transferido para São Luís, Maranhão, né? E no dia 5 de fevereiro de 2016 foi o meu primeiro dia de experiência no seminário propedêutico, já não em Bacabal, mas aqui em São Luís do Maranhão. Então, a partir daí, fui desenvolvendo o meu caminho vocacional, já dentro do seminário, com convivência com outros irmãos de comunidade, né, realizando fraternidades e também já iniciando um período de estudo, de formação, não é? Período de estudo, de formação no cursinho propedêutico, que eu tive o cursinho para se preparar para o vestibular, não é? Então, no final de 2016, realizei o vestibular do IESMA, Instituto de Estudos Superiores do Maranhão, a Faculdade Católica aqui do Regional Nordeste 5. No vestibular fui aprovado e iniciei meu primeiro ano de filosofia no ano de 2017. E até hoje, com a graça de Deus, estou aqui no terceiro ano de filosofia, já em período de monografia, e aguardando, não é, todo este ano, ansioso para concluir a filosofia, né, mais uma etapa de formação, já superando e tendo essa transição de filosofia para teologia. Então, eu tenho mais a agradecer a Deus pela oportunidade, pela vontade dele que está se cumprindo em minha vida, assim eu estou confiando, e sempre em oração, né? O importante é nunca esquecer da oração. A vocação, ela surge a partir da oração, e sem oração, a vocação não tem um sustento próprio, né? Então, eu sempre em oração pedindo discernimento para meu processo vocacional. Pronto, nós chegamos agora a esse ponto, né, José Guilherme, já no seminário, né, você falou bem do propedêutico, né, para quem está nos assistindo, a formação, né, se dá muito bem nessas etapas. O vocacionado é convidado para a primeira etapa, que é o propedêutico, né? Então, essa é a primeira etapa. Propedêutico, lá no finalzinho do propedêutico, o candidato, né, o seminarista ali, propedêutico, ele faz o vestibular da instituição, né, de ensino, no caso a Faculdade Católica, aqui no Maranhão é o IESMA, né, e logo após que ele passa pelo processo do vestibular, ele começa o primeiro ano de filosofia. No caso, são 3 anos de filosofia, né, que o seminarista faz esse processo de 3 anos de filosofia, para depois, né, vem aí a outra etapa, que é 4 anos de teologia. Agora, já com o Guilherme na filosofia, né, o Guilherme que já passou ali por uma convivência no propedêutico, né, com outros seminaristas que vieram de outras realidades, de outros lugares, né, de outras paróquias da Diocese de Bacabal. Quando José Guilherme, lá no propedêutico ainda, ligando também com a filosofia, né, no seminário, vamos falar da convivência no seminário.
quando você se deu conta, né? Ficou ali aquele José Guilherme da comunidade, né? Claro que a gente nunca esquece, né? É fundamental nunca esquecer das nossas raízes, mas agora é outra realidade, né? É uma convivência com pessoas que você não convivia, né? É uma vida agora mais organizada no sentido agora você tem, né, horas, tarefas para ser realizadas, disciplinas. Você não tem mais os seus pais ali todos os dias, né? Você agora tem uma caminhada diferente. Quando o José Guilherme se viu agora nesta realidade, seminarista, né, numa casa de formação, tendo um formador que ali está para contribuir com a sua formação. Teve um momento que você parou para pensar e disse assim, nossa, agora eu estou noutra realidade, né? Qual foi ali? Você parou, teve um choque, para aí, o que está acontecendo? Momentos tive sim muito, até hoje tenho, né, a famosa crise vocacional, não é isso? Todo seminarista tem, eu acredito, né, a gente espera. Então eu tive sim no início, né, do propedêutico, que foi aqui em São Luís, esses momentos de reflexão, de pensamento, será porque eu estou aqui, não é? A gente entra para o seminário já não pensando, né, que o fato de você estar aqui no seminário, você vai ser padre. Não é bem assim. Então, a gente entra no seminário para ter um melhor discernimento da sua vocação, né? E assim foi o meu caso. Eu entrei aqui no seminário já com tantas dúvidas, mudança de ritmo de vida, né? De hábitos, né? Na comunidade, na família. A gente tem uma vida diferente da do seminário, né? Como você bem falou, né? Aqui a nossa vida de seminarista é bem disciplinada, organizada, né? Cada atividade tem um seu horário para ser realizado, então momentos de oração. Então, para essa transição da minha vida na comunidade para o seminário, claro que causou um embate, né? Posso dizer assim, na minha vida. E aí, com um estudo também da faculdade, né, um estudo mais do curso superior, diferente de um estudo de escola pública, eu que venho lá da escola pública do interior, isso tudo gera uma mudança de vida da gente, né, tanto no nosso costume de viver, como também a nossa mentalidade. Mas aí a gente vai aos poucos, se modelando, se organizando, se desenvolvendo, crescendo, né? Tanto na dimensão humana, espiritual, pastoral, juntamente com nossos irmãos de comunidade. Então, a comunidade é para isso, para crescerem juntos, caminharem juntos, né? Então, isso tudo tem me contribuído a estar hoje aqui no seminário. Agora, terminando o terceiro ano de filosofia, que é a última etapa, como a gente falou agora há pouco, o José Guilherme agora para, né? Terminando a filosofia, está ali já concluindo, né, o curso, né, com a monografia, né, dá muito trabalho, né, a conclusão do curso. Agora, quando você olha para trás, né, olhando lá para trás, vamos pegar agora do propedêutico para cá. Pegando o propedêutico para cá, quando você para olhar para trás. Porque isso é importante, né? A gente nunca esquecer lá atrás para a gente poder nos avaliar. Nossa, eu estou chegando até aqui, né? E a gente sempre deve parar para olhar para trás e poder ver a gente hoje, né? E vendo agora, você concluindo a filosofia, né? Essa segunda etapa da formação. O que você diria, assim, para você mesmo? Nossa, o que eu diria para mim agora, né? E também para quem está concluindo a filosofia agora, né? Esse convite para olhar para trás, o que você diria? Olhando para trás e respondendo hoje o Guilherme. Eu diria para mim, né, como algo que possa me incentivar a perseverança, né? Sempre tenho isso na minha vida, na minha caminhada, ser perseverante em tudo que eu for fazer. Se é algo que eu quero, se é algo que eu pretendo futuramente para a minha vida, é perseverar nessa minha caminhada vocacional para encontrar, né, para almejar o sacerdócio. Não é? Então é a partir daí que eu vou me configurando a Cristo, buscando imitar as ações de Cristo. Não é fácil, a gente sabe disso, que não é fácil,
mas aí com o nosso esforço, com a força de vontade, né, com a nossa perseverança, eu digo para mim, né, eu irei conseguir, e também para cada um que estiver com esse desejo na sua vida de sempre perseverar nos caminhos de Cristo, né, imitando os passos de Cristo, pedindo sempre também a intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, ela que passe à frente da nossa vida, da nossa vocação. Então, resumindo, né, toda esse meu processo vocacional, quando eu olho para trás, né, e vejo que algumas mudanças já aconteceram na minha vida, então eu pretendo, eu quero, né, eu busco perseverar a cada dia na minha vocação. Certo, nós estamos já quase concluindo a nossa entrevista de hoje, né? Para quem está nos assistindo, compartilha esse testemunho vocacional do José Guilherme, não deixe de comentar, né, sobre o testemunho do José Guilherme, nunca deixe de compartilhar, de curtir os nossos vídeos, também lembre-se de inscrever-se no canal, ajudar também o crescimento da TV Escala, né, nessa área. Você não deve esquecer disso, viu? Lembre-se, inscreva-se aí, né, no canal, para que a gente também possa entrevistar outras pessoas e quem sabe entrevistar você, né? Que alguém sempre tem uma história de vida para contar. E a gente está aqui para registrar essa história de vida. Para concluir, né, o José Guilherme vai deixar uma mensagem para você que é vocacionado, você que é seminarista, você que está aí emocionado ou se sentindo motivado com a história vocacional do José Guilherme. O que você tem de dizer, José Guilherme, para as pessoas que estão em casa, que precisam discernir a sua vocação? Então, se você ainda está em dúvida da sua vocação, tenha certeza que somente Deus ele pode conceder, né, ele pode iluminar essa dúvida que você está tendo na sua vida. Então, é na oração, né, sua oração, pedindo discernimento a Deus, a sua vivência também em comunidade, você vai descobrindo, vai identificando os passos que você deve seguir, as decisões que você deve tomar, né, para a sua vida. Então, seja como o que o profeta Isaías escreveu, né? Quando o Senhor perguntou, a quem iremos enviar, né, ao meio do povo para anunciar a palavra de Deus, para anunciar esse Deus que salva, esse Deus que liberta? E aí, eis que apareceu o profeta e disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então, essa frase eu dedico a todos vocês que estão acompanhando, que vocês possam rezar, né, este versículo, neste momento que está em dúvida, que está em questionamento da sua vocação. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. E a Virgem Maria, ela está sempre intercedendo por cada um de nós, ela que foi a primeira discípula de Cristo a responder o sim com generosidade, com convicção. Ela também é um grande modelo de nossa vocação, de nosso seguimento a Jesus Cristo. E eu agradeço muito, né, pela oportunidade, agradecer aos meus formadores que vêm me acompanhando, desde o Padre Sidney, Padre Auriélio e Padre José Francisco, e aos meus irmãos de comunidade. Certo, nós queremos agradecer você que está assistindo a essa entrevista também. Você que também segue a TV Escala no Facebook, você que é inscrito da TV Escala no YouTube, nós queremos agradecer a sua audiência e agradecer também o José Guilherme, né, por essa entrevista, viu? Obrigado. E a gente fica por aqui e que Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus.